Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje, com minha apresentação, Amanda de Oliveira e de Evanira Guiar. E aqui nós vamos trazer para vocês assuntos de relevância e do dia a dia, das mais diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, turismo, trânsito, política e imobiliário. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. Hoje estaremos falando sobre a volta às aulas e a escola de idiomas. E quem vai estar falando sobre isso conosco são as professoras, diretoras lá da ACEL Idiomas, a professora Ana Paula, que é professora da língua alemã, e a professora Carla Quadros, que é professora da língua inglesa. Muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Certo. Nós que agradecemos. Boa noite a todos. É muito bom tê-las novamente aqui conosco, a Célia, que já está aqui no Papo Certo há tanto tempo, trazendo sempre informações, mais conhecimento para vocês. Afinal de contas, a educação é o que pode mudar o mundo. Então agora a gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho, de só 30 segundos, e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O nosso programa está sendo transmitido aqui através da Ubra TV e também através dos principais canais digitais e nas redes sociais pelo YouTube e Facebook. Então vocês já podem ir lá compartilhar. Bom, professoras Ana Paula e Carla Quadros, o retorno às aulas está acontecendo cada vez mais cedo em relação aos anos anteriores e temos que nos organizar para isto. E como fica a questão, então, desse planejamento em relação às aulas de idiomas? Pois é, como tu disseste, Evanir, esse retorno às aulas, né, já há alguns anos está ocorrendo cada vez mais antecipadamente. E é de uma importância muito grande, né, para os pais tentarem se organizar nesse sentido. E a inclusão de um ensino de línguas estrangeiras, né, como uma complementação ao ensino que é fornecido pelas escolas, né, é muito importante. Então, a gente acredita que hoje em dia, pela experiência que nós temos na escola, os pais já desde cedo já começam a procurar ainda nas férias, né, buscar informações de quando abrem as inscrições, de quais línguas oferecemos, e isso é de fundamental importância, né? A gente fala muito aqui sobre a importância de se ter a segunda língua, mas no cotidiano, por que ter a segunda língua? Hoje em dia, ter a segunda língua, a gente fala que é uma questão já meio que obrigatória, né? Porque o mercado de trabalho, a competitividade exige cada vez mais, né, dos profissionais, e a gente, quando trata com alunos, com adolescentes, a gente já pensa, né, nesse desenvolvimento do aluno, e por isso, então, esse estímulo, né, de que o aluno
comece já desde cedo, porque é uma forma de ele já ir traçando, né, um futuro de prosperidade, de mais chances no mercado de trabalho, né? Um aperfeiçoamento cultural, profissional. Eu ia perguntar exatamente e social isso. também, né? Social, com certeza. A Muito importante. importância, então, professoras, que nós, pais, aí temos nesse processo para incentivar os alunos, filhos, enfim, sobre a importância e benefício da aprendizagem da língua. Como que nós podemos incentivá-los? Eu acho que através nas férias, né, em família mesmo, a gente às vezes tem condições de poder propiciar aos filhos uma viagem, né? Não precisa ser uma viagem lá para a Europa, mas assim, nós indo aqui nos dirigindo às nossas fronteiras, né, já podemos compartilhar com os filhos, com os alunos, essa experiência de ou a fala no espanhol, ou a fala no inglês, né? Viajando um pouquinho mais adiante, entram mais essas línguas de influência europeia, né? E também é uma questão de exemplo, quando os filhos veem que isso é importante para os pais e que tem contato com a língua, contato com outras pessoas, com outras culturas, isso faz com que o aluno também procure isso como um valor, conhecer outras coisas, ampliar horizontes, interesses, e isso é muito importante para o crescimento como pessoa. Eu tenho um exemplo pessoal, a minha filha de 11 anos, outro dia eu estava em home office e tive uma reunião com clientes da Argentina, então a reunião naturalmente foi em espanhol. Eu não sou um proficiente na fala da língua espanhola, mas na interpretação, enfim, na audição, sim. Então, depois que terminamos aquela reunião, ela veio até mim, nossa, que legal, eu nunca tinha ouvido as pessoas falando em espanhol, foi demais. Isso trouxe para ela realmente um incentivo e, como a senhora diz, o exemplo, né? E para nós profissionais, então, ter o segundo, terceiro idioma hoje, o espanhol, para nós aqui, né, latinos, e o inglês, então, essenciais. Como a Ana tinha comentado sobre nas férias, é um momento que a gente traz, nós pais, os incentivos para os filhos aprenderem. Aí eu lembrei que eu comentava com a Carla antes do programa começar, que até mesmo assistir um filme em inglês, por exemplo, em família, né, durante as férias, pode despertar nas crianças o desejo de aprender. Com certeza. Mas, Carla, aproveitando, falando sobre a tua língua, quando a pessoa não sabe nada sobre o inglês, tu recomenda que o filme seja visto com legenda, sem legenda, em inglês mesmo? No início, isso é uma coisa que os alunos perguntam também. Já posso ver? Quando posso ver? Isso é uma coisa vai depender de cada um. Mas se a pessoa realmente não tem nenhuma vivência e não tem conhecimento ainda, o ideal é que ele ouça, tem essa referência e coloque as legendas em português. À medida que vai evoluindo no idioma, aí já pode colocar as legendas em inglês. Ou no idioma que tá aprendendo, né? É lógico. Interessante, não deixar de ter a legenda, mas usar a legenda naquela língua que se está estudando ali, no caso, né, com o filme. Até para ter a escrita, para reforçar a audição e a leitura. Seria isso? Eu, como professora de alemão, né, que é uma língua que não se tem mais tanto contato como o inglês, naturalmente, a gente sempre aconselha o aluno que está iniciando, mesmo que ele ainda não tenha uma bagagem de idioma já suficiente, que ele assista filmes, seriados em alemão com a legenda em alemão. Né? Porque ele vai, através disso, identificando palavras, né? Que talvez na linguagem, né, assistida não seja tão clara, mas ele, através da leitura, ele consegue identificar, né? E consegue fazer essa relação, o que ouviu com o que está escrito. Isso é bem interessante. Realmente interessante. Professora, a gente fala aqui em alunos, tá? Mas tem idade desses alunos para começar a aprender uma língua estrangeira? Não há uma idade. Nós costumamos dizer, a CELI, a gente trabalha com o aprendizado de línguas estrangeiras a partir dos 8 anos de idade, né, com crianças que começam a ser alfabetizadas já. E nós temos, assim, dos 8 aos 90, 100 anos, né?
É uma coisa bem interessante, sabe? A nossa escola, nós observamos que o público de crianças e idosos, ou digamos também 50 a mais, a nossa melhor idade, cresce assim cada vez mais. E é um público, principalmente 50 a mais, de muita dedicação, são pessoas que chegam até a nossa escola com realmente interesse em aprender, né? Eles estão lá como parte de sociabilização mesmo, né? É um momento que eu tenho para estar lá, para aprender o idioma, para conhecer pessoas novas. Muitos costumam dizer que é uma terapia, né? E é um período em que as pessoas, né, com 50 a mais, já têm mais um tempo para poder se dedicar àquilo que realmente gostam, né? Inclusive, teve um professor de vocês que esteve aqui conosco, perdão, não recordo o nome agora, que ele comentou que vocês tinham uma aluna de 80 anos. Sim! Ela várias. e o filho estudavam. Vários. Isso é uma coisa que nós temos muitos alunos que às vezes se aposentam e disseram, eu sempre quis, mas sempre priorizam os filhos. Então, quando os filhos já se formaram e eles já estão aposentados, eles procuram para justamente, agora chegou a minha vez de aprender, não precisar depender, às vezes, do filho, do neto, quando viajam. Isso é muito importante quando eles relatam justamente isso, a sensação de liberdade, de conseguir, pelo menos, falar algumas coisas quando viajam. Isso é muito importante. E essa facilidade do aprendizado, ela tem a faixa etária ou o aprendizado, vocês trabalham da mesma forma a criança, o aprendizado do adulto e da melhor idade? Como é que funciona? Há diferenças nessa forma de ensino? A gente procura trabalhar com abordagens um pouco diferentes, né? Quando trabalhamos com crianças, a gente procura trabalhar muito essa parte lúdica, né? Com um filmezinho, com música, com interatividade. Hoje em dia as crianças vivem, né, no computador, no laptop, com jogos. Então, isso é uma coisa que busca o interesse deles, né? Porque a nomenclatura, o vocabulário, é tudo em inglês. Já o pessoal da 50 mais, né? A nossa melhor idade, o que interessa muito a eles é justamente a oportunidade desse encontro social, de fazer viagens, não precisa ser viagens para o exterior, mas viagens curtas, né? Onde eles têm a possibilidade de viver em loco aquilo ali e proporcionar, né, essa parte social que é muito importante, essa troca de ideias, né? Então o pessoal se sente acolhido, né? Se sente participando mais. E como nós temos turmas que são específicas para essa idade, eles têm as mesmas vivências, então os mesmos interesses. É bem diferente do que turmas mistas com um adolescente. Não que isso não seja produtivo, nós temos turmas mistas e que são bastante produtivas, mas as turmas de estúdio, que nós chamamos de 50 a mais, eles têm os mesmos interesses, as mesmas vivências, começam a falar dos netos, das viagens, e esses relatos acabam aproximando bastante. E essa afetividade que eles criam é muito importante para o estar junto, para o aprender junto. Não, e realmente, assim, a sala de aula vira um evento, porque são várias pessoas conversando de vários assuntos, de várias viagens também, então já vem essa socialização junto com o aprendizado. Realmente é muito interessante de ter esses 50 a mais aí no seu próprio grupinho. Parabéns, viu, meninas? Obrigada. Bom, e continuando por aqui, falando ainda sobre a socialização, como de fato isso acontece no momento que a pessoa se percebe que ela consegue se comunicar nas viagens em si ou até mesmo no seu meio de trabalho? Isso é um ponto assim muito importante que eu acho que traz até para nós professores uma sensação de dever cumprido, né? Quando a gente sente que o aluno, através do ensino, né, dessa sociabilização, ele constrói uma autoestima, né, maior. Ele se sente mais seguro ao ver que ele é capaz de, por exemplo, fazer uma viagem sozinho e conseguir, através de pequenos gestos, se comunicar. Isso é muito importante. Existem estudos que dizem, né, que nós ajudamos muito. Por exemplo, disse que uma pessoa que é tímida, ela deve fazer teatro, por exemplo, né, que ela desenvolve mais outras habilidades. E o ensino da língua estrangeira também
tem mostrado muito benefícios para esse desenvolvimento. Então, nós temos, né, já tivemos experiências com muitos alunos que eram muito tímidos e que, participando principalmente de aulas presenciais, a gente consegue fazer com que esse aluno crie mais empatia pelo grupo, faça conexões, né, crie amizades maiores e através do idioma, né? E hoje em dia conseguimos trabalhar com muitas abordagens que possibilitam isso, né? Que possibilitam essas atividades interativas. Excelente. Quais são, então, as línguas de aprendizado que a Série Idiomas oferece? Na série nós temos alemão, francês, espanhol, inglês, italiano e mandarim. Bom, então agora eu já aproveito para fazer aquela pergunta. Quando eu era criança pequena, que já faz bastante tempo, diziam que o inglês era a primeira língua e o espanhol a segunda. Isso permanece? Alguma hoje se equivale a uma outra? Como é hoje em dia? Se levarmos em conta o número de falantes nativos e não nativos... Mandarim. Não, nós diríamos que é o inglês ainda, entre falantes nativos e não nativos. Nativos, né? e não nativos. Exatamente. Hoje em dia, nós vamos procurar em diferentes fontes, estão assim em primeiro lugar o inglês e o mandarim. O mandarim hoje em dia é muito em função das conexões comerciais, né? Mas claro que a realidade nossa, da maioria das pessoas, ainda é o inglês e o espanhol. Né? A gente pode dizer que o inglês e o espanhol estão presentes em mais locais, em mais países do que o mandarim. Claro, o mandarim com a China, 1 bilhão e 400 milhões de nativos falando a língua é bem importante, mas em se tratando de diferentes países, inclusive na China, se fala o inglês, que é a língua dos negócios. Mas, Evanir, essa questão do inglês, não querendo desfazer a língua, eu vejo assim, ó, o inglês é uma língua obrigatória. Né? Hoje em dia, a gente tem que procurar além do inglês. A gente tem que aperfeiçoar o inglês, digamos assim, porque todo mundo já sabe um pouco de inglês. Então, a CELI está aí para aperfeiçoar esse ensino da língua inglesa, mas oferecemos também esse foco como mandarim, por exemplo. O alemão aqui, né, da qual eu represento, é uma língua muito importante. A Alemanha é um país hoje que busca profissionais no mundo inteiro. E pasmem, muitos profissionais chegam na Alemanha, como a Alemanha está precisando de muito profissional, eles iniciam o trabalho lá no inglês e têm que se aperfeiçoar no alemão, né? Mas, tipo assim, Berlim é uma cidade muito cosmopolita, a maioria das pessoas só falam inglês, porque são muitos estrangeiros, né? Então, assim, cada vez mais esses profissionais que estão lá buscam, mesmo estando na Alemanha, aperfeiçoar o seu alemão. Com certeza, porque tu chegares lá com o intuito de trabalhar, se tu fala o inglês, aprender realmente o alemão, tu vai te diferenciar no mercado de trabalho. Exatamente. Muito e bem. o mandarim, claro, pela essa questão mundial de negócios, né? Eu diria que o mandarim vai ultrapassar o inglês nesse sentido, porque o inglês é uma base que a gente já tem, né? Então, a CELI está aí para proporcionar esse aprendizado mais intensificado no inglês e oferecer também esses outros idiomas. Perfeito. Bom, pessoal, o papo está muito bom aqui com as meninas, mas eu preciso chamar um intervalo que é só um minutinho com os nossos apoiadores Fortes Group e Prime Gourmet. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Voltamos e hoje nós estamos falando sobre métodos de ensino, segunda língua, volta às aulas, então fiquem aí acompanhando a gente. E se tu tá gostando do nosso programa, já vai lá e compartilha no YouTube e no Facebook. Então, professoras, para o aluno aprender, ele precisa estar apenas presencial? Ou temos outras formas hoje? Bom, com a pandemia a gente viu que o online foi o único jeito e muitos tiveram várias coisas online, né? Universidade, escola e claro que as duas maneiras são possíveis, isso depende também da maneira de aprendizado de cada um, mas nós temos muitos alunos que optam pelo presencial justamente por para interagir com os outros colegas de maneira mais efetiva. Mas nós temos alunos de outros lugares que não moram em Porto Alegre, que são no Brasil inteiro. Então a Célia atende alunos do Brasil inteiro. Sim, tem alunos de vários estados que estudam com a gente, então essas são aulas online. E nós temos, inclusive, algumas aulas híbridas. São alunos que estão presenciais e que viajam, e aí esses alunos fazem aulas online para não perder o contato, estar acompanhando também. Na verdade, a Célia atende alunos no mundo inteiro, né? Porque com a modalidade online, eu tenho alunos da Suíça, alunos que estão na Alemanha, a Carla tem alunos, né, que estão em diversas outras partes do país. Então, isso é um benefício que o online nos trouxe, né? Excelente. Professoras, estudar em casa também é importante, por quê? É essencial. Isso é uma coisa que, às vezes, os alunos dizem, homework, de novo. Eu digo, mas é uma oportunidade de rever coisas, ampliar, entendi, não entendi, fazer perguntas quando retorna a aula. Então, às vezes, 2 horas de aula semanal é o momento que eles têm de prática com o professor, com os colegas, mas muito disso do aprendizado acelera com o que o aluno faz em casa. Música, TV, homework, interação, jogos, tudo isso vai acelerar com certeza o aprendizado do aluno. Muito bem. E o tempo de duração de um curso online ou híbrido é o mesmo de um curso presencial? É o mesmo. A gente considera que é o mesmo, sim. Claro que nós, professores, nós sentimos que o aluno que faz essa aula presencial, ele se dedica mais, à interação é mais objetiva, é mais clara, né? Porque o professor está ali direto, não que no online não esteja, mas muitas vezes no online a gente não consegue ver esse aluno, porque a câmera está fechada, né? E o presencial tem mais motivação, a gente consegue fazer atividades mais interativas, né? Eu quero trazer agora uma pergunta dos telespectadores, até vou trazer para vocês também como funciona. Lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, na segunda-feira nós colocamos toda a agenda da semana. Então o pessoal vai vendo quem vai estar aqui conosco e vai nos mandando mensagens no direct. E essa pergunta aqui, meninas, eu achei extremamente interessante, que é: crianças que estudam em escola bilíngue precisam fazer cursos de idiomas? Bom, isso é uma coisa que, em teoria, não precisaria. Mas nós recebemos, inclusive nesse semestre, vários colegas comentaram que os pais ficaram surpresos pelos alunos estarem em escolas bilíngues e fazerem a testagem e ficarem em níveis básicos. Como assim, se ele está numa escola bilíngue? Só que, em teoria, uma escola bilíngue teria que ter todas as disciplinas, tanto na língua nativa quanto na língua
espanhol, inglês, e isso não é realmente o que acontece. Então, às vezes, oferecer uma aula num outro idioma não faz com que isso seja uma escola bilíngue e que o aluno esteja realmente conseguindo crescer na língua. Muito bem. E qual é a opinião de vocês, tema polêmico, sobre o uso do celular na sala de aula? Bom, no alemão realmente eu não sei como funciona, a Ana pode falar depois, mas no inglês nós temos, eu como trabalho bastante com adultos, o celular é uma ferramenta. Nós usamos para fazer jogos, às vezes eles procuram alguma informação, mas com as crianças e adolescentes não é bem assim que funciona. E isso é um sinal de alerta, né, para os pais, inclusive, que pode atrapalhar bastante, porque, como uma colega falou, o celular virou uma extensão do braço. Então, o aluno nem se dá conta que está com o celular. Então, às vezes, isso pode atrapalhar justamente o foco dele no idioma que ele está aprendendo. Temos um termo aqui, perdão, vou deixar... No pain, no gain. Não, quero que a Ana Paula conclua sobre a questão do uso do celular. Qual é a tua opinião? Não, eu concordo com a Carla. Eu acho que a gente vê mais isso quando trata-se de adolescentes, né? Crianças. Os adultos, eu acho que já têm mais uma consciência de que o celular em sala de aula, não sendo usado apropriadamente, né? Quando eu digo isso, me refiro assim a buscar alguma ferramenta que possa auxiliar no aprendizado da língua, com certeza eu acredito que atrapalha, né? Embora, assim, na língua alemã a gente tem muitos adultos, o pessoal de 50 mais, esse pessoal não utiliza muito celular em sala de aula. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta, no pain, no gain. O que isso significa no ensino de idiomas? Bom, no pain, no gain se vê muito em relação ao esporte, em relação à prática de atividade física, ou seja, se eu não suar, eu não vou conseguir melhorar, adquirir o corpo que eu gostaria. E isso tem a ver com a pergunta que vocês fizeram, né, do que eu faço em casa. Não é exatamente estudar, fazer um monte de exercícios e decorar coisas, mas sim o estar em atividade. Então, isso pode ser pain, doloroso, mas parte do processo, mas ao mesmo tempo eles têm que tem que ver uma forma produtiva e prazerosa. Muito bem. Eu quero aproveitar e agradecer vocês, meninas, pela entrevista. Vocês são sempre bem-vindas aqui. Conversar com o pessoal da Célia é muito legal, porque a gente traz turismo, cultura, conhecimento e educação para os nossos telespectadores. Pedir o pessoal da nossa produção também colocar na tela o telefone da Célia, enquanto o Evanir passa mais um recadinho. Exatamente. A Célia também está em uma promoção bem importante que as professoras comentaram. Vocês conseguem aqui com o telefone. A Célia, como nossa parceira aqui, dia 8 de março agora, então fez também o sorteio de mais uma bolsa de um semestre aqui de língua estrangeira. Nos sigam o Papo Certo e sigam a Célia Idiomas para outras promoções que faremos. Mas eu vou deixar como alerta de spoiler aqui, viu? Vai ter mais promoção de sorteios, sim, de bolsas de estudo da Célia. Então, fiquem aí nos acompanhando. Quero agradecer a todos por terem nos acompanhado, quem participou, e continuem aí assistindo o Papo Certo. Um bom final de semana a todos e a reprise deste programa na segunda.